o Alexandre de Moraes continua mandando seus recados por aí, né? Vocês sabem, ontem ele pediu vista no inquérito da Globo, ele também acabou com o inquérito contra o Elon Musk, todos inquéritos que havia interesse da Globo. O Alexandre de Moraes está chateado com a Globo porque a Malu Gaspar, colunista do Globo, desmascarou o que ele fez, né? Não só a Malu Gaspar, apareceu no Fantástico, apareceu no Jornal Nacional. A Rede Globo fez um bom trabalho de queimar o filme do Alexandre de Moraes, tá? Na Rede Globo colocou lá um monte de coisa, né? Aí o Alexandre de Moraes ficou chateado e está agora revertendo todas as coisas que ele fez para calar redes sociais. Olha que beleza, cara. Agora ele pediu para encerrar o inquérito do Monark, né? O Monark ainda estava com o inquérito ativo, tá? Um absurdo. O Monark não fez nada. Ele certamente, o Alexandre de Moraes começou a perseguir ele, né? O pessoal aqui fala que por conta do 8 de janeiro, que ele incentivou ataques e não sei o que lá. O que ele fez de verdade, que deixou o Alexandre de Moraes chateado, foi entrevistar o tal do argentino lá que falava sobre fraude nas urnas eletrônicas. E embora eu já tenha falado para vocês que eu não vi fraude nenhuma na urna eletrônica, me mandaram os números do argentino, me mandaram os argumentos dele lá, falei, fiz vídeo desmentindo tudo, não tem nada de fraude lá. Mas eu acho que é direito das pessoas questionarem urna eletrônica. Por que não? Que negócio é esse? Desde quando não pode questionar alguma coisa, né? Enfim, o monarca foi perseguido por isso, né? Chegou a se mudar para os Estados Unidos, morar uma época nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, e agora ele parece que está liberado. Faltava o inquérito estava parado há quase um ano depois que a ByteDance apresentou dados de uma das contas criadas por Monark. Ninguém interessava mais, porque na verdade esses inquéritos todos que o Alexandre de Moraes cria não são inquéritos judiciais, são inquéritos para punir pessoas, para punir com medidas cautelares, né? Mas aí o Alexandre de Moraes deu prazo de 30 dias para a PF encerrar o inquérito e muito provavelmente vai encerrar com a coisa. Eu estou começando a gostar desse novo Alexandre de Moraes, hein? Agora que ele está encurralado e brigado com a Globo, ele está passando a ajudar a liberdade de informação, a liberdade de expressão aqui no Brasil. A gente pode voltar a fazer as coisas na internet. Olha que maravilha, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o pescador Robson Cruzoé, Roberto Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes do STF deu um prazo de 30 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito que investiga o influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark. Uma coisa curiosa, o Monark, eu achei que ele voltava para o Brasil, que ele ia fazer algum programa aí, né? Mas até onde eu sei, ele não iniciou nenhum programa nesse sentido, não iniciou nenhum tipo de atividade nesse canal. Alguém fala nos comentários aí para mim, por favor, se o Monark criou algum canal, se ele está ativo em alguma coisa, porque eu não tenho visto. Tudo bem, o Monark, ele fez um bom dinheiro na época do Flow Podcast, né? Então eu imagino que ele não tem problemas com isso, ele deve estar bem financeiramente. Mas de qualquer forma, né, esse negócio de criar conteúdo para rede social é meio que pinga, né? Você acaba viciando em fazer esse negócio. Eu imagino que ele vai acabar voltando e agora, em princípio, vão acabar com os inquéritos dele, ele vai poder falar o que ele quiser e coisa e tal. Olha que coisa, né? Não deixa de ser uma coisa justa, evidentemente. Agora, seria muito bom se isso fosse acompanhado de realmente uma visão de liberdade de expressão. Não é o caso, né? O Alexandre de Moraes está fazendo isso, acabou com o inquérito do Elon Musk, segurou o inquérito, um pedido da Globo lá contra a afiliada de Alagoas, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e é possível que tome outras ações desse tipo em outros casos. Por quê? Porque ele quer dar um recado para a Globo, né? Ó, Globo, você me sacaneou, eu vou sacanear você, eu vou começar a tomar decisões agora a favor das big techs e coisa e tal, né? A verdade é a seguinte, né? Ele está meio desesperado, porque a verdade é que ele não tem como justificar o que ele fez. Está mais do que evidente que as informações que foram divulgadas pela Malu Gaspar, que foram colhidas pela Polícia Federal, simplesmente não tem explicação. O cara estava conversando com o Vorcaro no dia da prisão do Vorcaro. E uma conversa muito suspeita, né? O que o Alexandre de Moraes vai fazer para justificar isso, eu não sei. Mas que liberou o Monark, que boa notícia. Isso é uma coisa positiva, né? O pessoal está repercutindo aqui na internet, Moraes dá 30 dias para a PF encerrar o inquérito contra o Monark, determinou que a Polícia Federal tem 30 dias para concluir o inquérito e muito provavelmente, quando é assim, é para encerrar, porque, né? Lembra, o que o Alexandre de Moraes vinha fazendo no Brasil com o inquérito das fake news e coisa e tal,
sempre foi o mesmo modus operandi que os ditadores, que é o pessoal, os milicos de 64 fazia. Abria o inquérito e ficava punindo as pessoas com medidas cautelares, né? Prisão cautelar e coisa e tal. Por que faz isso? Porque sabe que não tem elementos para fazer uma acusação real, né? É o caso do Elon Musk, por exemplo, né? Tentou punir o Elon Musk com medida cautelar, ameaçando, botei no inquérito, não sei o que lá, mas na verdade ia fazer o que com o Elon Musk? Ia prender o Elon Musk? É isso que ia fazer? Não tinha o que fazer com o Elon Musk, né? Era só aquela ameaça de ficar criando caso, de ficar botando multa, não sei o que lá. A mesma coisa no caso do Monark. Eles não têm base nenhuma para isso. Diga-se de passagem, o Alexandre de Moraes também não tinha base nenhuma para condenar o Bolsonaro e o pessoal do governo Bolsonaro, nem o pessoal do dia 8 de janeiro, e por nada, né? Ali o Alexandre de Moraes forçou a barra e deu um jeito de condenar de forma totalmente arbitrária isso daí, uma coisa que é uma vergonha na história da justiça brasileira, a condenação no, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Agora, ele está voltando atrás em algumas coisas. Chega a ser curioso esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas estão falando que não, de repente ele está percebendo que cometeu erros. Não, não está. Esse pessoal sabe o que está fazendo, né? O Alexandre de Moraes, é verdade, achava que ia escapar dessa história. Por quê? Ele sabia que estava fazendo um monte de merda, mas qual que era o cálculo que ele fazia? Bom, eu estou aqui no STF, ninguém vai ter coragem de me tirar do STF. Se alguém questionar qualquer uma dessas decisões, eu vou dizer que eu estou certo. Quando eu saí do STF, ele sai do STF em 2042, né? Eu acho que alguma coisa assim, 2040, 2042, alguma coisa assim que sai o Alexandre de Moraes do STF, né? Até lá, quando eu saí do STF, já prescreveu essa coisa toda, então não tenho mais que me preocupar, ninguém vai nem lembrar de mim mais, não tenho problema de alguém me processar por essas decisões idiotas todas que eu tomei nesse processo, né? Mais do que isso, ele esperava com isso conseguir calar o povo brasileiro. Ele queria que fosse que ninguém criticasse a urna eletrônica. Que todo não pode criticar a urna eletrônica, é crime contra a democracia e não sei o que lá e coisa e tal, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo completo. As pessoas têm que ter o direito de criticar o que quer que elas queiram criticar no governo, né? Essa é a premissa básica de uma democracia. Eu já expliquei para vocês que o que define um país democrático não é ter democracia do nome, né? A Coreia do Norte está lá, a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Aí tu vai ver lá, você não pode nem escolher o corte de cabelo. O corte de cabelo tem um número de corte de cabelo que você vai ter que escolher ali, qual que você vai fazer, né? Cuba se diz uma democracia, bicho. Tá cheio de ditadura por aí que se diz democracia. O problema todo, você sabe que você está numa democracia quando você pode criticar o governo. Essa é a diferença. E aí, infelizmente, aqui no Brasil a gente não está mais nisso, né? Algumas críticas você pode fazer, outras críticas são impossíveis de fazer, senão você vai preso. É o caso do Monark aqui. Um absurdo essa perseguição contra ele, que também tem um outro fator nessa história, tá? Eu tenho para mim que o Alexandre de Moraes perseguiu as pessoas que ele assistia. A verdade é essa, né? Porque eu já falei um monte de coisa do Alexandre de Moraes aqui, e eu nunca fui perseguido. Provavelmente porque ele não gosta do meu canal, ele não assiste o meu canal. Então, ótimo, me safei dessa parada, porque um monte de gente já falou coisas muito mais leves sobre o Alexandre de Moraes na rede, e acabou perseguido por ele. Eu aposto que o Alexandre de Moraes assistiu o Monark. Ou Alexandre de Moraes, ou alguém da família dele, coisa e tal, e daí falou, não, olha só, ele falou não sei o que lá, não pode falar isso não, que absurdo, que golpe, é golpe, não sei o que lá. Realmente é muito triste o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Espero que o Monark aí volte à cena dos youtubers. É lógico que eu não concordo 100% com ele, já falei, já tive discussões homéricas com o Monark aí em vários encontros, mas tenho um respeito grande por ele, não tem nada contra ele não, a gente discorda no campo das ideias, mas acho ele um cara importante aqui para o Brasil. Espero que ele volte aí ativo agora que está livre do Alexandre de Moraes, né? Está livre do Xandão, né? Ó, tá dizendo o pessoal aqui ó, que o Moraes resolveu virar bom moço, tá arquivando inquérito, deu prazo para encerrar o inquérito do Monark, tá desbloqueando contas bancárias, não sei o que lá. O que está acontecendo, gente? Ele está preocupado, ele quer machucar a Rede Globo, ele acha que aliviando para a base para as redes sociais vai machucar a Rede Globo. É verdade, vai machucar a Rede Globo mesmo, é verdade. Outra coisa que é engraçado nessa história, né, é essa presunção do Alexandre de Moraes de que as redes sociais são muito ruins para o político, né? As redes sociais, elas repercutem a verdade. O que é ruim para o Alexandre de Moraes é o fato de que ele fez merda mesmo, né? Ou seja, está mais do que claro que ele fez coisa errada, né? Havia a ideia entre esse pessoal político, né, inclusive o Alexandre de Moraes, não que as redes sociais têm muita fake news e coisa e tal, e eles sempre viram fake news como ataque contra eles. Não, porque estão me atacando, chamaram o Toffoli de amigo do meu pai, não pode, não sei o que lá e coisa e tal.
Porque a televisão, justamente porque estava com medo das redes sociais, usou o governo para tentar sufocar as redes sociais, mas a televisão faz isso também. O problema do Alexandre de Moraes não é quem é que está denunciando ele. Pode ser a mídia social, pode ser o YouTube, pode ser a internet, pode ser a Rede Globo, pode ser o jornal tradicional, pode ser o que for. O problema do Alexandre de Moraes que ele tem agora é porque ele está errado. Esse que é o problema, né? A rede social ajuda, na verdade, nesse ponto. Por quê? Quando a televisão fala uma besteira, por exemplo, quando a Rede Globo estava falando sobre o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, lá que eles inventaram esse golpe sem nada, a internet desmente. Por quê? Porque é mentira mesmo. E eles não conseguiram colar esse troço. Mas agora, quando foram para cima do Alexandre de Moraes, não tem ninguém para desmentir ele não, meu amigo. Até o pessoal da esquerda tentando dizer aí que não, porque Xandão, quem disse? É o Alexandre Moraes, não é o Alexandre de Moraes. E não sei o que lá, inventaram umas histórias aí. Mas não adianta, meu amigo. O que faz a diferença na era da informação descentralizada e distribuída é a verdade, né? E o Alexandre de Moraes tem este problema com a verdade, né? Então é isso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.